você já tinha tomado uma cervejinha. Eu? Não, Daniele. olha, nossa, deixa. Falou, hoje foi minha amiga que tomou uma cervejinha, tem gente na casa dela. Eu falei, Não nossa. foi, não. Não falei de cerveja, não. Olha só. Você viu aí, ó? Eu tô vendo. E aí, meninas, tudo bem? Tudo. Correria? Muita. Tá na correria, né? Muita correria. Meu, para nós também não tá diferente. Tava falando com o Lucas aí, meu. Acho que uma das piores profissões dessa pandemia, que para quem está trabalhando, é claro, o pior é não estar trabalhando, acho que é professor, porque, meu, você tem que dar aula para o aluno, para o pai do aluno, para a empregada que está em casa, para a mãe. Você tinha uma postura pedagógica, você tem que mudar, porque tudo que você fala está sendo observado, você está o tempo todo sendo avaliado. Meu, eu não sei se no estado está assim, mas na particular, meu. E aí todo mundo agora achou que a BNCC é a salvadora da pátria, né? Tudo é baseado nisso, tudo é uma burocracia violenta. E eu estava tendo até uma discussão, estava até falando com o Lucas, a gente estava tendo uma discussão com a coordenadora da nossa escola, que eu falei para ela, falei, vocês estão preocupados aí com itinerários, projeto vida, projeto... Só que tem uma coisa, quando você trabalha com tecnologia, você trabalha com uma coisa que chama dom. Dom é difícil você mensurar. De repente eu tenho um dom, a Andressa tem um, o Lucas tem um, a Daniela... Como que você vai jogar isso num plano pedagógico da BNCC? Eu falei para ela, eu estava explicando, eu falei para o Lucas, você pega uma turma, você pede para o menino fazer um prisma. Você põe 3 medidas diferentes lá, vai, 35 de altura, 20 de largura, 15 de comprimento. Tem turma que consegue fazer, tem outra que o cara não consegue. E aí, o que você vai fazer? Você vai ter que dar um prisma mais fácil. Tá bom, então faz um de 50 por 50 por 50. Aí eu te falo, o aprendizado vai ser o mesmo? Não vai. Agora, como que a gente vai mensurar isso aí? Não tem, dom não mensura, né? Eu tenho uma facilidade, a Andressa tem outra, você, então eles não entendem que não dá para colocar tudo no trilho da BNCC e achar que isso daí vai resolver o problema. Não vai. E outra coisa que a gente tem percebido, o Lucas leu uma matéria muito legal, que as pessoas não perceberam, é que ensino híbrido são duas dinâmicas completamente diferentes, com proposta pedagógica diferente, com professores diferentes. Você achar que você vai ter o mesmo professor para trabalhar com aluno em sala de aula e simultaneamente em casa, não rola. A gente viu uma matéria, o Bandeirantes, né, Lucas, que trabalha com as turmas separadas, né? Somente... não, na verdade eles adotaram o ensino somente em casa. Não tem metade da sala no presencial, metade da sala em casa. Não, é todo mundo em um único ambiente. Todos em casa. Então é complicado, e a gente está vivendo isso daí, e é uma realidade sem volta por N motivos, né? Eu falo para o Lucas às vezes não acredita, mas eu acho que a economia, você viu, a gente estava lendo agora de manhã, né? Fazer até para o Lucas, as universidades federais, o MEC tem cortado o recurso cada vez mais, diz que nos últimos 8 anos botou mais de 40%. Tem a Universidade Federal do Rio de Janeiro falou que vai fechar. Falou, eu vou fechar, não tenho como manter a porta aberta. Aí como você vai fazer? Aí você vai olhar e falar, mas que prejuízo para a educação. Peraí, vamos para o modelo das federais, das estaduais, que vocês conhecem um pouco. O cara vai lá, um professor que vai e fala para ele mesmo. De pedagogia ele não tem nada, a preocupação de ensinar dele é nenhuma, é cuspir conhecimento o aluno que corre atrás. Na pandemia foram todos por online, você que se vira, você que se corra atrás. Qual era o ponto que salvava? Era a parte de pesquisa. Então, tinha lá laboratório, você fazer pesquisa, fazer fomento. Dinheiro de pesquisa não tem, então para que vai ser mesmo a Universidade Federal? Para nada. Completamente desenraçado. Que eu falei para o Lucas, serve para fumar maconha, mais nada, porque o que sobrou para fazer? Então a educação vai mudar muito. O Centro Paula Souza também, né? A gente estava lendo que cuida das ETECs, das FATECs, fez uma parceria com a IBM e estão indo também para o modelo tecnológico. Professores e educadores que não se adaptarem nesse modelo, não vai sobreviver, não vai. Eu fiz um plano, a gente trabalha no Torricelli, e a dona pediu para a gente fazer um curso uma estruturação de um curso técnico. E tinha uma consultora lá, que eles contrataram, que foi diretora do Mackenzie, muitos anos lá, uma velhinha cheia de graduação, uma parceira general. E eu falei, quer fazer um curso legal? Aí começamos a pesquisar nos cursos que o MEC oferece, dos técnicos, então tem o que chama multimeios. O que é o multimédia? Comecei a entender, é o tutor, eu chamei ele popularmente de tutor digital.
que é aquele cara que dentro da escola ajuda o professor, ajuda a instituição, e olhamos, levamos para a mulher, mas falou, pode fazer que vocês vão bater na mata, porque ninguém sabe mexer, as escolas não sabem, as pessoas não sabem, que nem ontem eu estava conversando com um rapaz de TI que dá suporte para os professores lá na escola, olha, que é uma escola particular, né, nem pública, né, teoricamente pessoas que têm um conhecimento maior. Ele falou, Douglas, eu corro assim para dar suporte de algumas aberrações, tipo assim, o professor fala que o computador não está ligando, você vai lá e não está na tomada. O outro, ele pega a senha, copia e cola, aí não entra, claro, tem que digitar, a senha tem um código de proteção. Então, são coisas assim que ele vai perdendo 15, 20 minutos de aula, você não vai dando aula. Então, essas tecnologias não tem por onde. Acho que o que nós estamos fazendo, o que vocês duas estão fazendo, é um caminho sem volta. Quem não se estruturar aí, vai ter muita dificuldade. E hoje a gente, graças ao nosso pesquisador de tecnologias de terceiro mundo, de primeiro mundo avançado, o Lucas descobriu uma tecnologia muito legal, e a gente vai usar hoje em vocês como cobaias, tá? 2 cobaiazinhas aí, Daniela e Andressa. Vamos testar. Não, na verdade, Ai, vocês não meu são- Deus, eu tô Vocês presa, não, já tô não. presa. Vocês são dentro daquele conceito lá de desenvolver vacina, vocês são fase 2. Fase 2, né? Não é aquela cobaia primeira. Fase 1 foi ontem que eu apliquei no técnico. Aí foi fase 1. Ontem lá no técnico eu apliquei, foi muito legal. E agora vocês vão ser fase 2. É uma ferramenta muito legal. Que pô, vocês vão. Eu me apaixonei. O Lucas mostrou, eu montei algumas aulas e eu vou adotar porque ela está muito ligada a tudo isso que a gente está vivendo. Então a gente montou, fez um teste de tarde, algumas ferramentas funcionam, outras não, depois a gente pode passar. Então, é aquilo que a gente fala, né? O que a gente está tentando mostrar para vocês é além de simplesmente só mexer com robô, é vocês perceberem como as tecnologias, em todos os aspectos de gestão, de gerenciamento, estão funcionando. Legal? Vi lá, vamos Legal. agora. Ô, Dani, o Andressa deu um rodo em você lá em Catalixo, dentro do mar, hein? 50 quilos, 60 quilos, a mulher deixou mais limpinho, tava com os certificados lá. Poxa, mulher, catadora de Pois lixo é. submarino, olha lá. Tá Tá vendo aí? certo, tá certo. Mas- É isso aí. Mas legal. O que vocês acharam das atividades que ficaram aí? Eu fiquei com medo de ser um pouco difícil. Eles conseguiram fazer bem? Foi Difícil? difícil. Ah, Foi. mas era para copiar, tava ali. Então, o que eu percebi? Comecei a dar uma fuçada aí eu entrei no site da VEX, procurei no YouTube algumas coisas, assim, fui atrás, né? E eu vi que tinha os exemplos abertos, que estavam lá disponíveis. Então, assim, nos exemplos abertos ele te dá aquela configuração e já te dá a resposta e a explicação. Eu fui traduzindo, né? E verificando como é que os bloquinhos se encaixavam. Aí eu comentei com a Dani que uma dúvida nossa, ali tá ok, todos os exercícios do programa estão lá. A gente não tem muita dificuldade quanto a isso, acredito que o aluno também não vai ter. Só que a nossa dúvida maior é, qual a função dos bloquinhos? Assim, a gente queria entender mais a fundo, porque assim, quando for perguntado, quando o aluno colocar a gente à prova, quando a gente tiver que montar alguma atividade, a gente ainda não está se sentindo seguro o suficiente para falar sobre cada bloquinho daqueles. Qual que é a função de cada um? É isso que eu fiquei assim, eu consegui fazer porque o exemplo estava, e depois eu entendi como foi feito. Mas para eu fazer algo com autonomia, eu não me sinto ainda capaz de fazer sozinho, sabe? Eu acho que é isso. A Dani quer acrescentar alguma coisa? Não sei. Não, eu só digo que eu fiz o que a minha amiga fez. Então, ó, eu sou cara de pau, tá? Eu já falo logo. Faço né? bem A com as minha amiga minhas deu palavras. falou, o exemplo tá lá, segue lá. Aí, opa, então tá bom. E fiz igual, entendeu? Legal. Eu vou falar uma parte, depois o Lucas também pode acrescentar, que também ele manja bastante. O que a gente efetivamente está passando para vocês, até pelo planejamento que a gente tem. A gente já está indo já para o 3º mês, né? Então, o que acontece? Você tem nitidamente 3 momentos muito claros dentro de programação. O primeiro momento é aquele momento meio lógico, que foi o que a gente fez, a gente vai fazer alguma coisa hoje, onde os blocos não têm uma necessidade de se conversarem de uma forma mais contínua. Então você vai pôr um bloco com um tijolo, um embaixo do outro ali. Vai para frente, vai para trás, diminui a velocidade, parará, parará. Esse é o conceito que a gente chama, sem usar condicionais, sem usar alguns elementos mais estruturados para você ter uma linguagem mais precisa.
Essa é a primeira parte, que a gente chama a técnica lá de malha aberta, ou seja, você não tem sensor, não tem nada, você vai descobrindo as distâncias e vai fazer. Normalmente, raramente você, num curso de escola, você vai sair muito disso. Né, Lucas? Raramente, porque o aluno ali tem dificuldade, você consegue depois colocar mais um sensor, que nem de parede, que não precisa criar uma estrutura muito pesada, você só põe o sensor na frente, ele entende. Então, 70% de um projeto educacional dentro da rede de educação básica, seja privada ou pública, vai ficar por ali. O segundo momento é o seguinte, como eu disse para vocês no começo da aula, a gente está trabalhando com dons. Dons é uma coisa que você pode pegar um aluno que faça aquilo muito rápido e outro que demore a vida inteira e não saia daquilo. Então, você tem que ter um conhecimento de algo que vá um pouco mais do que o conhecimento básico. Então, quando a gente entra já no desafio do lixo submarino, ele trabalha com sensores. Então, o que ele tem ali? Ali são modelos matemáticos, né? Então, como acontece com a gente, eu vou andar, né? Se eu ver a cor azul, eu vou parar. Essa situação, e o que eu vou fazer? Eu vou parar, voltar para trás, eu vou parar e virar. O que eu quero fazer quando eu ver a cor azul? Então, são blocos, que são aqueles laranjas, que são condicionais. Ou eu posso ter blocos comparativos, né? Então, quero comparar. Quando eu estiver a 50 milímetros da parede, o que eu vou fazer? Então, aquelas lógicas que estão lá, são lógicas que, normalmente, a gente pensa de forma mais complexa, né? Então, a gente usa esses blocos para poder fazer esse entendimento. Então, ali, ó, eu vou até abrir aqui para vocês mais ou menos verem no vídeo. Eu falava alguma coisa, mas eu vou abrir aqui para que vocês possam ver. Depois o Lucas pode também complementar, porque o Lucas também tem um conhecimento muito vasto nisso aí. Então, na realidade, a gente deu para vocês, naquele exercício, um conhecimento um pouco a mais, e uma coisa que a gente tem, eu vou falar de experiência, muito mais do que o Lucas, porque o Lucas é um cara muito mais estudioso. Quando você chega num aluno naquele nível, ele começa a aprender muito mais rápido do que você ensina. Isso é fato. Então, caso você tenha um aluno que avance por aquele nível de usar sensores, essas coisas, não fiquem preocupados, porque o que vai acontecer? O aluno ele vai estar tão assim no nível de entendimento mais amplo, que ele mesmo vai acabar, de uma certa maneira, fazendo entendimento. Então, eu vou compartilhar aqui, antes da gente começar a nossa aula, de outro tema, para a gente não deixar dúvida nenhuma. Então, eu vou pegar um daqueles exercícios que tinha, no caso do Recife lá, né? Então, olha lá. Esse era um deles, né? Aí que estava mais ou menos a dúvida. Então, vamos lá. Primeira coisa, aquilo que eu disse lá. Esse cinza, eles são comentários. Ele não faz nada. Você usa ele para poder dar para a pessoa um entendimento escrito do que está acontecendo. Para aquela pessoa que tem a dificuldade de fazer a leitura lógica dos blocos, né? Então, aqui dentro eu escrevo o que eu quiser. Ó. Esse é um programa que vai fazer o robô andar 800 milímetros. E aí, o que ele faz? Eu coloco a informação, ó lá. Dirigindo a primeira parte do trash. Primeira informação é uma informação que vocês já sabiam fazer, sabendo que os blocos azuis, eles são comandos de movimento. Então, dirigir 800 milímetros. Se eu quisesse, eu não colocaria o bloco cinza, que é um bloco de comentário. Ele não vai fazer nada. E o que ele quer? Que ele ande por 800 milímetros e vire. Vire de que forma? Ele fique virando, como ele não tem um ângulo, ele vai ficar virando até quê? Até uma distância de objeto. O que ele vai fazer? A hora que ele vê essa distância de objeto, ele vai pedir, ó lá, para ele caminhar, ó lá, em direção ao objeto. Então, na realidade, é o que mais ou menos a gente faz na nossa vida. Eu estou catando lixo, estou andando, ando para frente, olho para o lado, a hora que eu vejo lixo, opa, eu chego perto do lixo. Então, na realidade, o que tem de programa um pouco mais diferente? Ele tem aqui, ó, andar, ele vai andar 800 milímetros e ficar girando. E ele fala, como? Você vai ficar fazendo isso daqui até você encontrar um objeto. É meio que nem meu olho, eu fico virando até achar o quadro. Então, na realidade, esses elementos que estão aqui, ó, que são os laranjas aqui, ó, são os controles aqui, ó, eles são elementos que vão dando
um processamento mais lógico. É a mesma coisa que a pessoa, vamos fazer uma comparação, a pessoa que estuda uma frequência maior ou por um tempo maior, ele tem um processamento de ideias um pouco mais rápido, um pouco mais sintetizado. Se eu pedir para você falar assim, Andressa, Dani, fala mais ou menos o que você fez nessa semana em 1 minuto. Você rapidamente fala, pô, 1 minuto, só vou ter que pegar, vou ver o que é importante, o que não é importante, o que ele quer efetivamente saber em 1 minuto, e você daqui a pouco começa a falar. Se a pessoa não tem essa facilidade de processamento, ela vai começar a contar histórias que não tem nada a ver. Então, na realidade, quando a gente começa a entrar com esses caras aqui, ó, o roxo, ó, o azul, né, os sensores, ou seja, todos esses caras aqui, ó, olha lá, processo comparativo, eu já estou falando num estágio, né, neural um pouco mais avançado. Eu vou falar para você, nós trabalhamos com robótica há muitos anos, muitos anos. Eu não tive até hoje, dentro de aula normal, e olha que meu público é um público um pouco mais dedicado, né, mais interessado, porque quem vai fazer um projeto lá gosta, eu raramente consigo fazer um aluno chegar aqui. Então, é muito mais para você entender até onde a coisa pode ir, tá? Então, eles são elementos que fazem um entendimento mais claro. Então, bem rápido aqui, ó. Eu quero, é esperar, porque se eu não pôr um esperar, eu vou continuar a andar infinitamente. Então, eu quero que alguma coisa espere, eu quero. Um exemplo, se eu entro com um robô no lugar e eu espero que aconteça alguma coisa, eu tenho que esperar um tempo para ele sair. Quando você põe aqui, ó, repetir. Então, se eu quero fazer alguma coisa da mesma forma, eu ponho ele para repetir, ou seja, ele vai repetir aquela situação quantas vezes eu colocar ali dentro. Se eu não colocar isso aqui, eu vou ter que ficar repetindo linhas. Então, na realidade, são blocos que me fazem ajudar, tá? Mas eu quero que ele fique repetindo de forma contínua, nunca pare de repetir isso. Forever, para sempre. Aqui, ó, if. Então, o que é if em inglês? Se. Então, se, obviamente, acontecer alguma coisa aqui, ele vai dar uma ação aqui dentro. Então, esses blocos que a gente passou para vocês, realmente são blocos um pouco mais complexos. Como a proposta do curso é ser muito mais amplo, né, e não ficar de uma forma específica, de repente, se fosse um curso, e que nem está acontecendo, nós estamos dando aula no curso de engenharia mecatrônica, aí sim, o cara está usando isso aqui, mas é um outro viés. Então, o que eu acho importante vocês entenderem? Que na programação, você tem um jeito, aqui, ó, que é o jeito bloquinho por bloquinho, ou você tem jeitos, ó, de fazer coisas mais lógicas, né? Então, esses blocos que a gente colocou, até para vocês entenderem, ele tinha essa finalidade. O terceiro programa que vocês fizeram lá, ele era do Recife, ó. O que ele mudava aqui, ó? A estrutura bem parecida, a única diferença é a seguinte, então o que eu falei, ó, forever, ó. Tudo que está aqui dentro é como se fosse, vamos lembrar na matemática, colchetes, né? Colchetes, como chamavam os outros lá? Parênteses. É a mesma coisa. Então, o forever, ele é colchete. O que ele quer dizer? Que tudo que está dentro dele, que ele está envelopando, vai ficar acontecendo infinitamente, seguindo sempre um raciocínio lógico. Então, os cinzas não são comandos nenhum, então eles só servem para me dizer, para a pessoa entender o que está acontecendo. O que faz leitura são os outros blocos. Então, o que ele fala? Dirigir para forward, para frente. Que distância? Infinitamente. Então, mas você vai falar, ele nunca vai parar, Douglas, ele vai ficar andando que nem um louco? Não vai. Quando que ele vai parar? Ele vai parar, ó, ele vai andar até o domo, ou seja, os olhos detectaram o quê? A linha azul. Por isso que o robozinho, ele vai, olha que ele pega aquela borda do cenário que é azul, ele identificou. Tá, olha que você vê a linha azul, o que você quer que ele faz? Tem uma ação, né? O que eu peço que ele faça aqui? Que ele vire, olha lá, volte 100 milímetros, gire à direita, ó, e vá para a posição, ó, de 90 para 180. Ele faz um giro, 180 é menos 90, sobra 90. Então, na realidade, são 3 processamentos lógicos que a gente faz na nossa cabeça no dia a dia. Eu vou começar a andar. Aí você fala, pô, legal, que nem daqui a pouco eu vou caminhar. Eu gosto de caminhar. Hoje não vai dar que tá chovendo. Então, o que eu coloco na minha cabeça? Vou caminhar, mas vou caminhar até onde? Vou andar sem parar? Não. Eu vou caminhar, no meu caso aqui, eu vou até a Avenida Guarulhos. Quando chegar na Avenida Guarulhos, o que eu vou fazer? Eu vou parar, virar e voltar. Então, esse processo lógico que eu tenho na minha cabeça quando eu saio para andar,
ele coloca dentro de um conceito. E como ele quer fazer isso daí para catar a maior quantidade possível de lixo, ele fala, então eu vou ficar fazendo isso aí de forma infinita, até eu limpar tudo. Então, na realidade, o que a gente vê aqui dentro é como se fosse o nosso cérebro naquilo que a gente faz no nosso dia a dia. É que nós somos uma máquina tão perfeita e tão complexa que isso para nós é muito natural. A hora que você vê ele em formato de linguagem, dá essa impressão de ser uma coisa complexa, mas se a gente for estruturar, ele é o quê? Estou andando, tá, até onde? Até quando? Vai ficar andando? Não, vou andar até encontrar uma linha azul. Eu vou ficar caminhando até encontrar a Avenida Monteiro Lobato. Quando você encontrar a Avenida Monteiro Lobato, o que você vai fazer? Eu vou virar, no meu caso, 180 graus e voltar. Voltar até onde? Voltar até onde eu estava. Aqui ele vai voltar 100 milímetros, girar e tentar achar a posição de 90 para 180. Com certeza, a partir disso, o que ele faz? Ele para, não, como ele está num formato infinito, qual que é a aproximação? Ele volta a andar de novo. E assim ele vai fazendo, por isso que ele faz aquele monte de movimento e dá a impressão que você não está fazendo nada. É a maravilha de você programar. Ele passa a fazer isso aqui de forma contínua, até terminar o tempo. Lucas, quer acrescentar alguma coisa? Não, perfeita a abordagem, Douglas. E aí, meninas? Perguntas? Não, eu entendi mais ou menos, ele é como se fosse um algoritmo, né? Isso. Quando você pensa nessa proposta de começo, meio e fim, ele segue uma sequência. Tá ok, eu vou procurar entender melhor ali as traduções. Na realidade, era para você ter essa noção. Tanto é que essa aula você vai ver que a gente não vai se aprofundar nesse tópico, que a gente sabe que é uma coisa específica, né? A gente vai usar as linguagens mais convencionais para a gente, até porque a gente está chegando naquilo que era a proposta do robô feito de sucata, então a gente vai falar um pouco de sustentabilidade, de lixo, mas é um programa mais avançado. Para vocês terem uma ideia como que a coisa funciona, um exercício que eu vou passar hoje para vocês, eu passei, hoje é terça, quarta, segunda-feira na faculdade, na aula que eu estava dando, que era para o cara andar para frente, virar, andar para o lado, virar, mais rápido, com menos lento, mas virar, blocos azuis, velocidade e rotação. 80% dos alunos de engenharia fizeram blocos azuis de programação. Teve um que eu até falei com o Lucas, um cara que está lá na Bahia, ele saiu, voltou, estava aqui, veio a pandemia, ele voltou para a terra dele lá no norte da Bahia. Ele fez com um condicional andando em diagonal. Ele sozinho, ele fez coisa lá, um monte. Por quê? Ele tem aquilo que eu falei do dom, é a facilidade que ele tem. Eu olhei e falei, pô, bacana. Falei, pô, se eu tiver que explicar isso para todo mundo, aí cai naquilo que eu te falei, eu corro o risco de pegar pessoas que não têm o dom que ele tem, e aí eu ponho meio aula a perder. Então, normalmente, quem tem a facilidade, você dá uma referência e ele corre atrás. É assim que mais ou menos funciona. Então, normalmente, em termos pedagógicos, eu acho que você fazer ele entender que ele consegue andar para frente, para trás, controlar a velocidade, de repente pôr um sensorzinho na frente para identificar e voltar, é onde vai estar o universo de vocês de aula, né? Não vai fugir muito disso, não. Esse tipo de programação que eu passei é um diferencial, o cara se fala, pô, mas tem como avançar? Tem como avançar. E aí esse é um outro patamar, tá bom? Tá bom. Tá bom, meninas? Então, o que eu achei bacana, tirando essa dificuldade de coisa, você viu que ele gerou um certificado, né? Isso é muito legal. Então, o aluno... E outra, você não precisa pedir para o aluno usar a condicional. Se você quiser, você pode usar naquele circuito, andar para frente, virar para a direita, andar para frente, virar para a direita. Quando determinar um final de tempo, é claro que se você fizer uma linguagem muito mais pobre, né, não tão estruturada, o resultado final dele é diferente, ele vai ter uma captura de lixo menor, mas ele vai gerar o certificado, que você pode depois imprimir, você pode fazer uma ação de entrega presencial, fica muito legal, a gente faz muito isso aí motiva muito. Então, a ideia era essa, você entender que tem uma atividade que gera um certificado com o nome dele, eu achei muito legal, porque você digita na hora o nome, ele já cria o modelo, você já pode entregar digitalmente, seja lá o que for, então achei muito legal nesse sentido. Sim. Legal? Legal. Então vamos lá, meninas, hoje o que a gente fez? A gente preparou uma aula voltada dentro daquela nossa proposta, que não é simplesmente ensinar vocês a programarem, porque essa não é a ideia, é como a gente faz a inserção da tecnologia
dentro, né, de uma sala de aula e como você conecta conteúdos. E hoje a gente usa essa ferramenta que o Lucas descobriu, eu e ele montamos uma dinâmica que acho que vale pelo você entender essa ferramenta. O que a gente está apostando bastante, eu acho que vocês também, é nessa diversidade de ferramentas que a gente tem trabalhando, né? Trabalhando com o Kahoot, você recebe a aula lá no OnePad, o Canva. Então, a gente está sempre se preocupando para chegar e falar assim, pô, legal, não é um curso que eu aprendi a programar um robozinho ou montar um robô sucata, eu aprendi a usar tecnologia. E uma das ferramentas é o robozinho. Hoje você vai ver como essa ferramenta é muito legal, vocês vão se apaixonar, eu acho que ajuda bastante, eu me apaixonei. Então, qual que é a ideia? Né? Eu vou pegar essa aula, deixa eu gerar ela aqui, salvar e editar. Como que essa ferramenta ela funciona? Você pega uma apresentação sua, converte ela em PDF, se eu falar besteira o Lucas vai me ajudar, porque ele que é o descobridor da ferramenta, e ela, a hora que você faz a conversão dela para PDF, ela te dá a opção de você deixar ela como exposição, uma apresentação slide. Então ele pega o seu PDF e deixa ele todo segmentado como se fosse um PowerPoint. E a partir daí, você pode fazer interações dinâmicas no meio desses slides. Por exemplo, aquele Kahoot que vocês gostaram tanto, eu posso colocar entre um slide e outro. Eu não preciso sair da apresentação, ir para o Kahoot, voltar para a apresentação. Ele dá esse tipo de situação. Eu vou usar o módulo de Live Participation para mostrar como você consegue segurar a sala fazendo a atividade. Tem a opção depois, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, a gente vai depois deixar a ferramenta, que o Lucas acha melhor, de você deixar o aluno trabalhar no ritmo dele. Mas imagina que você quer dar uma aula e quer fazer com que todos os alunos acompanhem o seu ritmo, não fique se dispersando e não fique de uma certa maneira solto. É um modelo mais engessado? Mas é um modelo dentro de uma realidade. Quando você for trabalhar numa empresa, em algum lugar, você não vai chegar a hora que você quer, do jeito que você quer. Então, esse módulo que eu vou pôr para vocês, eu vou ter o controle e isso eu acho muito legal. Então, ó, eu vou gerar ele, eu vou daqui a pouco compartilhar a tela, vou colocar aqui o link, vocês clicam e ele vai pedir um código de acesso, né? Então, eu vou começar a compartilhar para que vocês vejam todo o processo, tá? Acho que vale a pena, porque nós estamos trabalhando dentro de uma visão de docente. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui. Isso aqui é a primeira mão, hein? Então, ó, essa ferramenta, não sei se alguém já viu, de repente a Andressa, que vasculha bastante coisa, chama Nearpod. E aí, o que eu fiz? Eu fiz a minha apresentação, ela está aqui, e eu vou fazer isso aqui, ó. Ela tem participar pelo Zoom, participar em live, ou você deixar o estudante correr por ele mesmo. Ele está em inglês? Está em inglês. Ah, não sei inglês. Clica do lado direito do mouse, você tem a opção traduzir para português, ele vai te ajudar na tradução. Então, eu vou usar essa aula na função participar ao vivo. Aí, o que ele faz, ó? Eu tinha aberto já, vamos ver se ele vai deixar abrir. Aí, deixou. Olha como eu posso compartilhar. Eu posso fazer pelo Google Classroom, eu posso fazer pelo Microsoft Teams, posso pegar o link, e esse código aqui, ó, vocês vão ter que colocar para poder se cadastrar. Então, eu vou copiar o link, vou pôr aqui na apresentação. Lucas, vai falando aí se eu for fazendo alguma besteira, tá? E aí, meninas, entrem nesse link e coloquem, ele vai pedir um código de acesso. É esse código aqui, ó. Vê se vocês vão conseguir acessar aí. Sim, só adicionar o nome. Tem que colocar o nome? Isso, pode colocar o nome. Isso. E aí que eu vou monitorar você, Dani. Ah, tá. O aluno tem que E colocar abaixo? o nome. Coloca o quê? Não precisa Não colocar, pode colocar... não precisa colocar nada, não. Não precisa colocar nada, se quiser Não, pode colocar. né? Não, Beleza. o aluno não. Porque o primeiro nome é interessante, porque aí a ação aqui eu consigo saber quem está fazendo. Tipo, Essa depende. é como uma dica, não deixa o aluno inventar apelido, tem que ser o nome dele.
Tipo, a segunda barra é só uma opcional, né? Tipo, imagine que você tá fazendo um treinamento. Dentro desse treinamento existem 15 profissionais e 5 profissionais são de cada... 5 profissionais da empresa A, 5 profissionais da empresa B e 5 profissionais da empresa C. Aí nesse segundo campo, aí você pode colocar, ó, primeiro campo, o nome e sobrenome da pessoa, e no segundo campo você poderia adicionar o nome da empresa. Aí ficaria mais fácil para você fazer o controle. Mas como a gente está fazendo aqui, no caso, uma escola, um aluno, só o nome e o sobrenome já é o suficiente. Depende, se você estiver trabalhando numa aula, que nem um exemplo, a gente tem turmas lá que são 2 turmas, M1 e M2. Exato, também. Para você não ter, de repente, tem 2 Lucas, para você não saber se é do M1 ou M2, o cara põe o nome dele e coloca a turma, nono M1, nono M2. Então fica mais fácil para você se localizar também, tá? A única coisa é que não deixa ele pôr o apelido, senão você não consegue monitorar. As duas conseguiram? Deixa eu tirar uma dúvida. Sim, só apareceu na página. Isso é mesmo. Deixa eu tirar uma dúvida. Essa ferramenta pode ser utilizada, por exemplo, eu posso enviar ela pelo Google Classroom, sem ser ao vivo? Sim. Porque as nossas aulas não são, né? É aquela que eu mostrei lá do aluno fazer por conta. Ah, tá. Por isso que ele tem a opção aqui, ó. Essa eu vou fazer monitorada, tá? Posso avançar? Pode. Então, ó, o que é... Esse é o preview do que a gente tem, ó. Olha lá. Vocês estão vendo, ó, eu consigo ver que a Andressa entrou, a Dani entrou e o Lucas Lira entrou. Então, aqui eu já sei quais os alunos estão participando da atividade. Vocês perceberam que quando eu mudo, muda para vocês também? Deixa eu ver. Não mudou pra Não mim. mudou. Pra mim também. Tá em aula 7. Não tá, o que está aparecendo para você no seu celular não é a mesma coisa que você está vendo aqui na minha tela? Exatamente. Aula 7. Isso. Tenta ir para frente e para trás, ver se você consegue mexer. Consegue? Não. Porque eu tenho domínio. Então, é isso que eu falei. Existe a opção do aluno fazer aquilo que o Lucas falou. Você pode deixar no Classroom e ele vai fazendo e depois você vê qual a evolução dele. Se você tiver numa aula online e quer que a pessoa fique prestando atenção e acompanhe seu ritmo, você vai ditando o ritmo aqui. Ontem eu fiz uma ditando o ritmo, né? Então o aluno